sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FamaCast, o podcast oficial da Faculdade Amadeus, a Fama. Aqui falamos sobre carreira, educação e o papel transformador do conhecimento na sociedade. A Faculdade Amadeus tem o compromisso de formar profissionais éticos, críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo, com professores experientes, estrutura moderna e metodologia inovadoras. A Fama é referência em ensino superior de qualidade. E tem mais, hein? Para quem está em busca de oportunidade no mercado, o NEF, que é o nosso núcleo de estágio e emprego da Fama, é o espaço que conecta nossos alunos egressos a empresas e instituições. Fiquem aqui, até no final, você vai ter uma pergunta que a gente faz sempre ao entrevistado e uma dica prática do NEF sobre o tema de hoje, tá? E o tema de hoje é o pedagogo e seus campos de trabalho. Nossa convidada é a professora Carla Combe. Ela é graduada em pedagogia pela PUC São Paulo e mestra em educação pela UFS, professora do ensino superior há 14 anos e formadora de professores da Secretaria Municipal de Educação. Professora Carla, é uma alegria muito grande recebê-la aqui no nosso FamaCast. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Rosalvo. É muito bom estar aqui falando com vocês e mostrando, né, o que é o curso de pedagogia da Faculdade Amadeus. Tá. Falar em pedagogia sempre parece até uma coisa muito romântica, mas eu tenho que lembrar que a minha mulher estudou pedagogia. E foi minha aluna, e foi lembrando sua aluna, disso. Então, é verdade. Ela, para mim, foi um grande exemplo e serve de bom testemunho para aqueles que nos assistem, para quem pretende estudar, que ela já estava parada há muito tempo. Estava. E à época, a coordenadora que estava no seu cargo incentivou, ela foi, fez o vestibular e começou a estudar na Fama, concluiu a pedagogia e depois fez uma pós-graduação. É isso mesmo. A professora Gisela Varela também empolgou a nossa querida Zéza, que é a minha mulher. Bom, mas esse é um aspecto particular, mas que eu faço questão de citar, porque quando a gente sente num ambiente que aquele curso agradou uma pessoa que já estava fora da sala de aula há muito tempo. Imagine a você que sonha com o seu futuro e que pensa em ser um pedagogo. Aliás, é uma das carências do Brasil, porque muita gente acha que ser professor, é sempre assim, né? Acha que é bom ser médico e não valorizam, porque ser um professor, nem médico, nem advogado, nada, não tem ninguém, né? Mas então vamos começar, porque senão eu que vou ficar fazendo aqui discurso. Professora Carla, para começar, o que exatamente faz um pedagogo? Então, Rosalvo, o pedagogo, ele estuda e ele se prepara para trabalhar com os processos de ensino-aprendizagem, né? Como você falou, qualquer indivíduo precisa passar pela escola. Então, qualquer indivíduo, seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro, enfim, qualquer profissão tem que passar pela escola, portanto, vai passar pelo pedagogo. Então, o pedagogo, inicialmente, quando se fala, eu vou estudar pedagogia, aí não se pensa em ser professor? Pensa sim, né? Pensa. Aliás, tem muita gente, né, quando perguntam, e você vai fazer o que da vida, né? Vou estudar pedagogia. Aí pensa, nossa, mas você só quer ser professor? É. Mas não, né? O pedagogo, ele trabalha desde a educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental. Então, ele trabalha com a base da educação. E não é só na escola que o pedagogo pode trabalhar. Na escola ele trabalha, sim, como professor, pode ser um gestor, pode ser um coordenador pedagógico, mas tem outros campos que a gente vai falar aqui que o pedagogo pode trabalhar. É exatamente isso. Quais são os principais campos, então, de trabalho para quem se forma em pedagogia? Então, hoje em dia a gente tem um campo que é muito importante, que é o campo da educação especial. A gente sabe, né, que o crescente número de crianças atípicas, ou seja, crianças que têm necessidades educacionais especiais, crianças que têm autismo, que têm síndrome de Down, que têm uma deficiência intelectual, uma deficiência motora. Então, esse profissional, ele está sendo muito necessitado no mercado de trabalho, que cada vez mais tem mostrado o quantitativo maior de alunos com essas necessidades especiais. E hoje em dia, né, a gente sabe que pela legislação, os pais são obrigados a matricular seus filhos a partir de 4 anos de idade nas escolas, sendo crianças típicas ou atípicas, né?
e o próprio governo dá o estímulo pelo Bolsa Família, né, para que essas crianças também sejam matriculadas. Antigamente, quando os pais tinham uma criança com necessidade especial, muitas vezes deixavam as crianças em casa porque achavam, não vai aprender nada nunca, então fica em casa. E hoje em dia, a mentalidade e a legislação são bem diferentes em relação a isso. Na sua opinião particular, isso foi importante para o estudo da Com pedagogia? certeza, com certeza. A gente ainda está. Acredito que a gente ainda falta muito para esse caminho ser bem concluído, mas já estivemos muito mais longe. Hoje em dia, a gente tem especializações que trabalham com educação especial, tem profissionais qualificados para isso, e o curso de pedagogia é o pontapé inicial, né? Fora isso, o pedagogo ele pode trabalhar em ONGs, ele pode trabalhar em empresas com treinamento e seleção de pessoas. E hoje em dia o pedagogo trabalha muito na área da informática, preparando software, preparando aplicativos, Nossa. que vocês vão conversar no mês de dezembro aí com a professora Áurea, que é uma grande especialista nessa área de pedagogia com a questão da inteligência artificial, né? Agora, é interessante, eu sempre pergunto, às vezes, às pessoas que vêm aqui no FamaCast, especialmente na sala de psicologia, né? Porque hoje mudou, como a senhora disse. Então, o pedagogo tem esse desafio, né? Com as crianças, acabou, hoje tem que respeitar essa diversidade, Isso. essas pessoas que, às vezes, a gente ficava de longe, ela não vai aprender nada, não tem condições de estar na escola. E eu pergunto, parece uma pergunta tradicional, para esse caso, o pedagogo tem que ter uma vocação mesmo? Porque se mistura muito esse negócio de vocação, né? Ele tem vocação, tem um dom. Veja, eu digo que para ser professor já tem que ter esse dom, né? Então, se você quer ficar rico, eu diria que professor não é o caminho, né? Então, vai ser um médico, vai ser um advogado, um promotor. Mas para ser professor, você tem que ter o dom, você tem que gostar de se doar para o outro, porque todo mundo tem a capacidade de ensinar, mas precisa querer, precisa ter esse dom. E na Fama, ainda está tendo um diferencial, que isso eu falo para quem quiser ouvir. Eu acho que hoje em dia, em termos de formação de professores, pedagogos, a Fama tem um diferencial muito grande, que é essa questão da inclusão. A gente tem disciplinas específicas que trabalham com educação e diversidade, educação inclusiva, Libras. Libras todas as faculdades trabalham, mas a Fama tem uma especificidade. Nós temos uma professora que ela é excelência no mercado, que é a Alda Valéria. A gente tem também disciplinas que é o atendimento, o AEE, que é atendimento educacional especializado. Então, é uma disciplina específica que direciona para a qualificação e para o preparo dos planos de aula desses alunos especiais. Então, a gente tem disciplinas, temos um estágio de inclusão, ou seja, esses alunos que foram preparados para isso, eles vão para a sala de aula e eles vão trabalhar nas escolas particulares ou escolas públicas, eles vão trabalhar diretamente com esse tipo de aluno. Então, isso é um diferencial muito forte, porque o mercado de trabalho para o pedagogo da inclusão está crescendo muito. Então, isso significa dizer que a pessoa já tem que ter, como a senhora disse, o dom para estudar pedagogia. Tem. E com esses desafios de hoje, preparação. A gente sempre fala, né? Nós não deixamos nunca de ser formados e de receber formação. Vivendo e aprendendo, né? E eu acho que na área... Acho legal isso, vivendo e aprendendo. Porque isso tem gente que diz, mesmo. não, mas você já não aprendeu, agora que não aprende mais. Tem Aprende. aqueles desestimuladores. Sempre tem, né? Mas eu acho que na área da educação isso é constante. Você não pode parar de aprender, né? Então, mesmo os professores concursados que muitas vezes se sentem acomodados, né? Eu acho que hoje em dia a inteligência artificial veio para lançar desafios, né? E as crianças atípicas cada vez mais frequentando. Então, o professor ele tem que saber lidar com essa diversidade na sala de aula. Isso é muito importante. Você lembrou bem, inteligência artificial, a gente fala sempre aqui, o uso das tecnologias, dos equipamentos que favorecem aquela criança até que fica curiosa, quer aprender as coisas. De repente, uma criança que pensava que não ia desenvolver nada, ela, com a ajuda também da tecnologia e da inteligência artificial,
Daí a importância desse professor estar antenado, né? Esse professor ele tem que se conscientizar que a inteligência artificial veio para ficar. Então, não adianta o professor dizer, não, não quero computador na minha sala de aula, não quero celular na minha sala de aula, porque isso está no mundo. Então, o professor ele tem que se atualizar, ele tem que se capacitar. E, muitas vezes, os alunos sabem mais do que os próprios professores em relação à tecnologia, né? Que a gente que é mais velho, a gente fica com medo. Vou apertar esse botão, vou apagar Será tudo, que eu né? apago? E a Mas criança, a gente quer aprender. com certeza, e tem que aprender, com os próprios alunos. Muito, a gente aprende muito com eles. Mas é legal, então, que os alunos se interessem cada vez mais, claro. Né? Independente dele estar estudando a pedagogia, o que ele vê ali de novidade na internet, nas redes sociais, ele tem que estar antenado também. Né? E na Fama, a gente está trazendo isso, nós já tem uns de 2 anos para cá, os professores estão recebendo capacitação para trabalhar com a inteligência artificial, para trabalhar com metodologias ativas, que são metodologias diferenciadas, que usam os recursos tecnológicos. E isso veio para ficar. Não queira só usar o seu livro, o seu caderno, a sua caneta, que hoje em dia não funciona mais. Eu fico pensando daqui a uns 2, 3 anos mais, às vezes a gente quer dizer daqui a 5, mas 1, 2, 3 anos já vai ser uma mudança total e as próprias escolas vão ter que mudar, né? Tem que mudar. No investimento de preparar os professores e, ao mesmo tempo, dos equipamentos. Né? Porque por mais que se diga que o aluno de hoje é igual ao aluno de anos atrás, não é. Ele já evoluiu muito. A tecnologia evoluiu, então os professores têm que evoluir. A gente tem que encarar isso. Desde a pandemia, eu acho que essa evolução foi muito mais rápida, né? Bom, professora, e dentro das escolas, quais são as funções mais comuns do pedagogo? Então, o pedagogo, ele, como professor da educação infantil, do ensino fundamental até o 5º ano. Depois, ele pode ser um coordenador pedagógico, ele pode ser um coordenador administrativo e ele pode ser um diretor. Nossa. Tudo isso são funções que ele, com a base da sala de aula, ele vai poder trabalhar. Agora, tudo, como todas as profissões, tem que ter as especializações, né? Então, vão ter as pós-graduações, vão ter as capacitações específicas e a formação continuada, que é um trabalho que eu desenvolvo na própria Secretaria Municipal da Educação, né? Nós fazemos formações para os professores que estão em sala de aula. Então, são atualizações em relação aos livros didáticos, a legislação, que a BNCC agora é uma legislação nova, ela trouxe várias mudanças. Então, a gente vai capacitando esses professores. E existem capacitações para coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos e diretores. Olha, nós estamos conversando com a professora Carla Con, ela é graduada em Pedagogia pela PUC de São Paulo, ela é a coordenadora do curso de Pedagogia da Fama, professora, claro. E daqui a pouquinho, você que nos assiste, que é aluno da Fama, nós temos o momento exclusivo, tem aquela dica exclusiva que está lá no NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama. Você vai acessar o link e vai poder ver e ouvir, claro, a dica que a professora Carla vai dar no final, depois que a gente terminar esse episódio, lá no NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama. Mas continuando, professora, e quais os espaços não escolares onde o pedagogo pode atuar? Então, só fora da escola agora. Fora da escola, para lembrar que lugar de pedagogo não é só dentro da sala de aula. Acabei de dar o exemplo, né? Eu estou na Secretaria Municipal de Educação, lá a gente tem vários pedagogos trabalhando, pensando no planejamento. Vocês já devem ter ouvido falar, quem é pedagogo sabe disso, a gente tem as provas SAEB, as provas SAESE, que são os exames nacionais. Então, os pedagogos trabalham também com a produção dessas provas. A gente tem um ENAD, que é produzido pelo INEP, que é o órgão do MEC, que produz as provas nacionais. Os pedagogos podem trabalhar também na elaboração dessas questões. Os pedagogos trabalham, como eu falei, nas ONGs, né, que são organizações não governamentais voltadas para a educação. Os pedagogos podem trabalhar em clínicas, que trabalham com reabilitação fonoaudióloga, que trabalham com as crianças atípicas. O pedagogo pode trabalhar em associações como a APAI, que trabalha com síndrome de Down. O pedagogo pode trabalhar em empresas,
fazendo treinamento e seleção, onde eles vão criar várias dinâmicas para os treinamentos, para as seleções de pessoal. Então, o campo de trabalho do pedagogo, com a educação, com a inteligência artificial, como eu falei, elaborando aplicativos. Então, é vasto o campo, é muito grande e cada vez estão aparecendo mais oportunidades de emprego. É isso que eu ia lhe perguntar. O mercado de trabalho dá uma boa demanda hoje para o pedagogo, né? Está crescendo, estão surgindo, aliás, essas várias atividades que eles podem desenvolver em determinadas empresas. Tem grandes empresas, né? Com certeza. O pedagogo não é mais é só para dar aula, né? Não. Imaginar que é só o professor. Né? Ele vai ser um professor sempre e até mesmo nessas empresas, né? Com certeza. Vejam, tem editoras que fazem os livros didáticos. Para fazer isso, eles precisam do pedagogo, né? Então, além das escolas que trabalham com inteligência artificial, existem as escolas só de informática, que também precisam do pedagogo. Então, o campo de trabalho, ele tem aberto várias oportunidades que antigamente não existiam. Então, o pessoal diz, não, porque pedagogia está com os dias contados. Não, Nossa. Pelo contrário. Porque o ser humano não está com os dias contados. Tem criança nascendo toda hora. Então, trabalho para o pedagogo sempre vai ter. Agora, é interessante a gente falando aqui como a gente vai sentindo a importância realmente do curso de pedagogia, né? Que curso interessante, que eu me lembro, sempre lá na FAMA a gente acompanha as colações de grau, sempre o curso de pedagogia ele é bem procurado, embora as pessoas façam aquela propaganda, digamos, contrária, né? Nada para ser professor e tal. E a gente percebe quanto. Agora, por que tem mais mulheres do que homens? Eu acho que isso é um preconceito, é uma questão cultural. Eu acho, né? Quem imaginou que é professora. Exatamente. Quando aparece um aluno na sala de aula, a gente até pergunta, nossa, o que você está fazendo aqui? Né? Como é que você veio parar aqui? Mas é verdade, a porcentagem de alunos homens é bem menor. Mas o campo de trabalho é o mesmo, as possibilidades são as mesmas. Então, é uma questão realmente cultural que precisa ser vencida, né? Eu acho que sim, porque eu quando vejo movimentos dos sintéticos, sindicatos de professores, a gente percebe que só tem mulher, cara, tem muito pouco. É como na igreja, você é religioso, mas a maioria também é só mulher. Agora, a gente tem que lembrar também que o quantitativo de mulheres no mundo é maior do que dos homens, né? Sim, já há algum tempo. Inclusive aqui no Brasil, mais eleitoras do que eleitores. Exatamente. Né? Eu acho isso importante, é que a mulher toma conta também de diversos campos de atividade e com profissionalismo, né? Sem dúvida. Com dedicação, quer queira ou quer não. As pessoas estão confiando já nas mulheres ocuparem certos cargos, a não ser os machistas, os políticos machistas que não querem ver a mulher crescer, mas que elas estão avançando realmente no mercado, sim. É verdade, né, professora? Sim, eu acho que na área da pedagogia, claro que as mulheres começaram lá atrás, quando o Jardim de Infância foi criado, que era para poder cuidar das crianças enquanto outras mães iam trabalhar, né? Então, nada melhor para cuidar do seu filho do que uma outra mãe, né? O cuidado sempre é mais carinhoso, é a questão da higiene e tudo. Então, eu acho que desde lá de trás, essa cultura veio vindo de que a mulher é melhor para cuidar da criança. Mas isso, hoje em dia, não é verdade. Eu acho que tanto o homem como a mulher, os dois são perfeitamente capacitados para isso. É questão de época, né? De contexto. Sim. Naquela época era assim, né? Exatamente. Quando alguém fica pensando assim, mas o mundo mudou. Então, mudou mesmo. Mudou mesmo. Veja aí um campo de trabalho. Então, não adianta você estar... eu estou aqui como jornalista, já com uma experiência de muito tempo, vou fazer o jornalismo de antigamente. Não funciona. Se eu não ficar também antenado nisso aqui, exatamente. No nosso FamaCast, se eu não me antenar nas minhas redes sociais, eu tenho um filho publicitário, ele foi a primeira coisa que ele me disse, meu pai, não é possível o senhor não ter um Instagram. E aí eu fui entrando no pique, né? Então, há necessidade de todos nós, independente. Que às vezes o coroa faz assim, a gente falou aqui, né? Que os alunos ensinam a senhora a usar as tecnologias e as redes sociais. O filho, o neto. Olha, não interessa, mas tem que aprender, tem que estar antenado, né? Sem dúvida. E eu acho legal, eu estive em Jerusalém, e quando cheguei lá numa das ruas lá de Jerusalém, ali um plural, né? Tem pessoas de vários países diferentes, né?
Aí eu vi uma senhorinha com o celular, pô. Ela parou ali e ficou. Eu não aguentei. Eu digo, rapaz, não é pouquinho, não é possível. Aí eu vou tirar uma foto dessa senhora. Eu tenho até hoje guardado lá em casa. Não publiquei por uma questão de respeito, eu não Sim. posso fazer. Mas eu eu tirei a foto porque achei interessante. Mas, pai, isso já tem uns 7, 8 anos. Eu digo, como ela está se antenando? Então, hoje, a tecnologia é uma ferramenta e nós todos temos que saber utilizá-la. Fazer aqui o FamaCast é uma novidade, é aqui onde você vai debater temas. O FamaCast, como também esses outros podcasts interessantes, eles estão tirando aquela coisa de a gente estar só naquela rede de televisão, só naquela rádio, né? Quebrando esses paradigmas, né, professora? É verdade. Qualquer tecnologia que a gente possa ser. Claro, tem a tecnologia para coisa boa e para Claro, coisa ruim, uma né? coisa, É para é sempre. só a gente discernir, né? Mas eu acho que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de aprendizagem. É só usar da maneira correta, né? Eu insisti muito em falar no tema porque, como comunicador, eu percebo que nesses episódios que a gente tem feito aqui do FamaCast, o quanto a comunicação continua importantíssima, né? Como ela facilita. Eu me empolgo porque chega aqui os entrevistados entram no pique, né? Uhum. Já tivemos aqui 2 professores na área de contábeis e também de psicologia. E, não, olha, eu nunca falei aqui no podcast, nunca dei uma entrevista. Não, vai quebrar aqui agora, né? Com certeza. Quebrar essa timidez. E, então, a gente percebe que a comunicação, e isso para pedagogo nem se fala, né? Eu estou lembrando disso tudo, nesse papo, é que eu fui entrevistar uma aluna lá da Fama, né? Ah, eu não gosto de falar, não. Eu disse, mas como? Você vai ser professora. Aproveite aqui que eu estou querendo Dando te dar uma oportunidade. oportunidade. Aí ela sorriu e a gente gravou mesmo a entrevista. Mas vamos continuar. A formação, professora Carla, em pedagogia, prepara o aluno para essa diversidade de atuações? A senhora já discerniu aqui muito sobre isso, né? Uhum. Já falou. Mas como assim? Veja, a formação, todo o curso, né, de pedagogia, ele prepara você para os vários campos, né? Existem disciplinas que trabalham a gestão, ou seja, trabalham a questão do diretor, o que o diretor faz na escola. Existem disciplinas como didática, como planejamento, que trabalham a questão do coordenador pedagógico, como fazer o planejamento tanto do professor como da coordenação, né? E a gente, como eu falei para você, a gente tem disciplinas que trabalham com a questão da inclusão, então a gente prepara esse aluno para o campo da inclusão. A gente tem disciplinas tecnológicas, a gente prepara o aluno para trabalhar com a tecnologia, né? Claro que, quando você quer se especializar, você vai depois procurar uma pós-graduação, um curso de aperfeiçoamento, é que nem um médico, né? Ele se forma, digamos assim, como um clínico geral. Aí ele quer fazer cardiologia, ele vai procurar residência em cardiologia. Quer fazer, sei lá, dermatologia, vai procurar na área de dermatologia as Cirurgia. residências, isso. Então, com a pedagogia é a mesma coisa. O discente sai de lá capacitado para atuar na área. Agora, com certeza, ele vai querer se especializar mais, cada vez mais, para se tornar realmente um especialista naquilo. Mas ele sai capacitado para tudo, E cada um busca aquilo que ele se sente se melhor. identifica Eu vou mais. fazer aquela pós, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer um curso sobre determinada área da pedagogia que me cativa mais, me conquista. Né? Exatamente, Cada um é cada um, né? Graças a Deus as pessoas são diferentes, né? Então, tudo vai depender do que você se identifica mais, do que você... Tem gente que gosta de dar aula para educação infantil, tem gente que só gosta de dar aula para o ensino superior, tem gente que quer fazer pesquisa na área da educação, tem gente que quer ir mais na área da inclusão. Então, tem diversas... Da gestão. Tem gente que gosta de trabalhar com a gestão Sim, da escola, né? Quem quer montar uma escola, então vai para essa área. Então, vai tudo depender muito do que a pessoa se identifica mais. E ela se especializando, claro, ela vai sentir-se melhor ainda na atividade dela, onde ela estiver. Eu me especializei, eu gosto dessa área, então... E quando você se especializa, né, o mercado de trabalho se abre mais para você. Né? Então, não adianta você ser superficial em tudo, é bom você ser cada vez melhor em alguma coisa, né? Existe alguma diferença entre o pedagogo e o professor dos anos iniciais, não?
Não, o pedagogo é sinônimo de professor dos anos iniciais. Como eu falei, o pedagogo ele pode trabalhar com a criança desde 0 anos de idade até o 5º ano. Depois disso, entra o professor especialista, né, que é formado em história, em geografia, em biologia, que são os outros licenciados, né? Tá aí, a senhora já deu a dica da questão da especialização. É a mesma coisa, o pedagogo pode fazer uma ou outra graduação Pode fazer. numa área que ele queira ser professor, Sim, né? pode. Para chegar até a faculdade, até a Sim. universidade, no nível Sim. superior. É estudar, né? Essas outras licenciaturas, história, geografia, biologia, elas, inclusive, quando você já tem a graduação de pedagogia e você vai fazer uma outra dessas graduações, você consegue eliminar várias matérias ou aproveitar, né, várias disciplinas. Então, o curso fica com um tempo menor de duração. Isso significa dizer que ele é mais completo profissional na área. Sim, né? com certeza. Com certeza. Ele vai fazer aquela especialização, ou seja, vou me tornar um professor de história, mas sou pedagogo. Portanto, eu tenho uma bagagem e qualquer escola vai ter interesse. Exatamente. Né? Pode trabalhar desde a educação infantil até o final do ensino médio, com certeza. Tudo é especialização, né? É por isso que a gente não pode parar. A professora Gisela Varela sempre fala, olha, mas nós estamos fazendo cursos modernos, cursos diferenciais que exigem hoje no mercado. E aí, a hora que sai da graduação de pedagogia, você tem... Sim. Já tem uma base. E o mercado está cada vez abrindo mais profissões. Então, né, tem profissões que existem hoje em dia, por exemplo, gestão de conflitos. É uma profissão que existe hoje, que ganha-se bem e que antigamente nem se pensava nesse tipo de profissão. Né? Então, as coisas vão mudando. Gestão de conflito, gostei. Eu já entrevistei alguém falando sobre o tema. E melhorou muito essa relação das pessoas quando tem alguém mediando. Sim, né? Com certeza. Serve até para os... Eu acho que eu entrevistei alguém que estava falando sobre arbitragem. Isso na área contábil, na área de gestão de empresa. Nós temos que ter o mediador. Tem que ter. O professor é um mediador sempre, pronto, né? É isso aí. E como é que o pedagogo pode contribuir com a inclusão e a diversidade nas escolas, que é o tema que a gente estava puxando aqui? É o tema que a gente, hoje em dia, é um tema muito forte, né? O pedagogo, ele contribui porque ele recebe essa base na faculdade. Então, quando ele vai para uma sala de aula, que hoje em dia uma sala de aula tem pelo menos de 3, 4, 5 alunos de inclusão, esse professor já está capacitado para identificar que aquele aluno tem algum tipo de problema, para encaminhar para o profissional, o neuro, o fonoaudiólogo, enfim, para fechar um diagnóstico do que aquele aluno tem e, com base nesse diagnóstico, fazer os planos de aula individualizados para aquele aluno. Só lembrando que a professora Carla está concedendo uma entrevista aqui ao nosso episódio do FamaCast, mas ela vai deixar uma dica especial para o pessoal do NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama. É aquela pergunta exclusiva, ou a dica exclusiva que ela vai dar para os alunos da Fama. Você que é aluno da Fama, se liga aí no NEF, é só acessar o link. Professora, última pergunta. Que conselhos a senhora daria a quem está pensando em cursar pedagogia? Vou falar igual aquele outro, falando ali para a câmera. Então, 2 conselhos que eu acho importantes, né? Depois que você já escolheu a pedagogia, como eu falei, eu acho que isso é um dom, é uma vontade. Lembre-se, cada vez mais a gente tem alunos especiais, alunos atípicos. Então, a Fama é um diferencial em relação a isso, porque ela capacita muito, eu não vou dizer muito melhor não, porque eu não vou analisar outras faculdades, mas ela capacita muito bem os alunos nessa área de inclusão. E um outro fator muito importante é a questão da inteligência artificial, das questões tecnológicas, que também são muito bem trabalhadas no curso de pedagogia da Fama. Quando a senhora fala que a Fama capacita, a gente precisa sempre lembrar, por uma questão até de homenagear, é a questão da qualificação da equipe de professores, né? Isso eu particularmente, pessoalmente, sempre achei que a Fama tem um quadro de professores diferenciados. Porque, às vezes, mas como é diferenciado? Ele é capaz, é preparado e tem um jeito de ser diferenciado. Esse jeito de ser cativa qualquer pessoa, né?
Na Fama a gente costuma dizer que ali nós somos uma grande família, né? Pronto, isso é legal. Então, existe muito a interação. Esses professores, eles estão sempre à disposição dos alunos, por WhatsApp, presencialmente, como for. Os professores sempre atendem, né? O aluno lá não é um número, a gente sabe o nome dos alunos, né? Às vezes, quando são muito novos, a gente não memoriza rápido, mas a gente tem a tendência de saber. São professores que têm formação, uma formação continuada, constante, então esses professores estão sempre se atualizando. E são professores, como você falou, com mestrado, com doutorado, então são bastante capacitados. E temos professores ali que são egressos da própria faculdade. Bom, isso é que é legal. E eu vejo, porque pela vivência lá de muito tempo, como cada coordenação e a própria direção recebe os alunos. Né? Lá, eu vou usar uma música que eu ouvi de um cantor gospel, ele vai, Portas Abertas. É isso mesmo, portas e braços abertos sempre. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Famicast. Você vai ter a dica lá no NEF, você que é aluno da Fama, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, depois você acesse lá o link. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Bom, e queremos agradecer também à Rádio Cultura, que é parceira aqui da Fama, neste FamaCast, e convidamos a todos a acompanhar os episódios nossos no Spotify, procurando por FamaCast Aju, FamaCast Aju. E seguirem a Faculdade Amadeus no Instagram, @Faculdade Amadeus. Lembre-se também, no Instagram do NEF, que é o Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, vocês encontram a pergunta exclusiva da Fama, essa pergunta que a gente vai deixar aqui para você, feita especialmente para ampliar a reflexão e sobre o tema de hoje. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.